Para te falar sobre o Vasco, que prepara uma limpa pesada. Até 9 jogadores ainda devem deixar o clube. E olha que eu nem estou contando o Emerson Rodrigues, colombiano, que acaba de rescindir seu contrato e não joga mais pelo Cruz Maltino. Os atletas que não ficam ou não estão nos planos da diretoria, né? Vai depender de opções e propostas do mercado. Capasso, Zé Gabriel, De Luca, Serginho, Riquelme, JP, Lucas Eduardo, Esforça e Jean Davi. Importante contar que o JP e o Lucas Eduardo poderiam ser emprestados. O Vasco até topa que eles ganhem um pouquinho mais de experiência fora para depois, quem sabe, voltarem e serem reaproveitados. Os casos de maior preocupação são com o Capasso, Esforça e Jean Davi. O Capasso custou $1,5 milhão, mesmo valor do Jean Davi. Já o Esforça foi comprado por $5 milhões. Atletas que teriam algum valor de mercado, especialmente se tivessem um pouquinho melhor de aproveitamento dentro do clube. Se o Vasco conseguir limar todos esses jogadores, ainda garante uma enorme economia na folha, o que facilitaria na busca por reforços importantes. Cruz Maltino, que não tem dinheiro para grandes investimentos. Por isso, qualquer contratação no Vasco sempre se transforma em novela, especialmente se essa contratação for de um ponta. Jogadores de ataque são sempre mais caros. Fabrício Valentini quer saber se o Brian Rodrigues vem para o Vasco. Essa pergunta eu fiz para 2 pessoas do Vasco e ambas ignoraram, tá? E uma delas costuma responder com enorme frequência, mas ignorou. Não sei se é um bom indício, mas sendo bem sincero, eu preciso, quando mandam as respostas, eu conto para vocês. Quando me ignoram, eu também conto para vocês, tá bom? Fabrício Valentini, boa noite, Nicola. Coutinho tá bem na pré-temporada. Dizem que vai jogar muito. Será que vale o Vasco insistir em pontas, em vez de continuar com a formação das últimas rodadas do Brasileiro? Fabrício, que bom que o Coutinho tá bem, cara. Eu acho que esse cara pode ser absolutamente decisivo para uma temporada melhor do Vasco. Precisa trazer pontas, até porque o estilo de jogo do Carille, o Carille chegou na entrevista coletiva lá no Vasco afirmando que se adequa aos movimentos e aos modelos e aos atletas que tem no elenco. Essa é uma grande cascata. O Carille é alguém defensivo, retranqueiro, que joga com uma defesa extremamente sólida e com muita velocidade no contra-ataque. Para você ter contra-ataque, você precisa de jogadores de velocidade, precisa de pontas. E essa é a maior carência no elenco do Vasco. Samir, Vitor Sá, Veron. Qual desses vem para o Vasco? Fala aí mais sobre outro jogador especulado ou perto. Sobre Samir. O Samir está tentando a rescisão de contrato no Tigres, onde ganha na casa dos 700 mil mensais. O grande problema do Vasco era o salário. O Vasco alega não poder pagar isso para um zagueiro e o Internacional já demonstrou interesse em contratar o Samir. Então eu te diria que o negócio tem pouca chance de acontecer. Sobre Vitor Sá, foi um dos vários pontas sugeridos, pensados pelo Vasco, mas o Vitor Sá vai bem no futebol internacional e o clube não quer negociá-lo. O Veron, o Porto pede a princípio que ele seja vendido. Ninguém vai comprá-lo, especialmente porque ninguém tem a segurança de que o Veron vale 10 milhões de euros. Então a tendência é que precisemos esperar mais dias até o fim da janela para que o Porto perceba que se não emprestá-lo, vai perder, vai ficar com o jogador encostado. E aí pode pintar algum tipo de negociação para que ele seja emprestado. O Thiago Justino, boa noite, Nicola. O Vasco vai assinar um pré-contrato com o Balbuena. O Balbuena ganha muito lá na Ucrânia ou na Rússia? Agora estou na dúvida. Balbuena. Deixa eu ver aqui, ó. Fabian Balbuena, Dínamo, mas é o Dínamo Moscou ou o Dínamo Kiev? Dínamo Moscou, tá? Contrato até junho de 25. Ele pode sim assinar um pré-contrato. Tem sido titular, tá? Deixa eu mandar uma mensagem para uma pessoa do Vasco e aí a gente talvez consiga alguma atualização. Ó. Marcião, Daniel Maurício de Souza, qual o valor do Master do Vasco com a Betfair? Vou tentar descobrir para você. O que se especulava é que com bônus esse valor chegaria a 60 milhões de reais. Por conta disso, o maior contrato da Betfair pagará 115 milhões ao Vasco até o final de 25. O valor que corresponde ao Master, que será de 4. Não, mas esse valor aqui, quer ver? Ó? Vasco só vai receber 70 milhões por ano. Pera aí. O clube vai receber 47 milhões fixos, os outros 23 serão por meio de variáveis, tá? Então é isso, tá? 47 mais 23. Boa noite, o Wanderson no Vasco. Falta um acerto salarial. Pedrosa chegou a contar que entre Vasco e Inter
existe uma possibilidade de acordo para o empréstimo, mas que o Vasco precisa aumentar em R$300 mil o salário. Balbuena pode vir no meio do ano, Balbuena está livre no meio do ano, tá? Resta saber se vale a pena esperar, eu gosto. Fechar com o Wanderson, Vasco ainda deve buscar outro atacante, eu buscaria 2. Acho que o Vasco precisa de 2 atacantes, não sei se vocês concordam com a ideia. O Vinícius Gomes, estava estranhando a ausência do Vinícius na live de hoje. Boa noite, Nicola. Você pode me cobrar para não dizer depois que é moda. Vasco será campeão da Sula desse ano. Forte abraços. Tem notícias do Vasco? Cara, torço para que você acerte seu palpite. Acho que seria muito merecido para um torcedor que só sofre há muito tempo. As últimas do Vasco, cara, não tem grandes novidades. O anúncio da contratação do Lucas Freitas, que é uma velha notícia, a tentativa de redução do salário do Payet para prorrogação do vínculo pelo menos até dezembro, negociações com o Verratti para prorrogação do vínculo com direito ao aumento salarial, o Vasco buscando empréstimos para 2 jogadores que estão fora dos planos da diretoria e também da comissão técnica, o Ian Lucas e o... Deixa eu pegar o nome do outro, peraí. Caras, inclusive, que já estavam emprestados no ano passado, então, não é nada... O Zé Gabriel e o De Luca. Tá? Estão à disposição do mercado. Estava contando também sobre a negociação do Vasco para a renovação do contrato do Matheus Cocão, algo que também não vai mudar o preço do dólar, né? O DG Souza, alguma novidade do Vasco? Payet e Coutinho devem atuar juntos. DG, o Carille chegou a testar o Payet um pouco mais avançado como um falso 9. Seria uma alternativa para que o Payet e o Coutinho pudessem jogar juntos. Eu acho que vale essa experiência, pelo menos testar, né? Porque, abrir mão de desses 2 craques, especialmente num elenco que não tem tanto recurso, soa muito mal, né? Tem notícias do Vascão, grande abraço. Vinícius estava contando agora há pouco sobre o Samir, né? O otimismo em relação ao Samir. Deixa eu trazer uma notícia em primeira mão, eu nem contei em vídeo, mas estava conversando com uma pessoa do Vasco para entender o porquê de toda a dificuldade do Vasco em relação a contratações, né? Nomes até aqui só discretos e tal. É importante contar que quando a 777 deixa o clube via justiça, ela deixa 51 milhões de reais em dívidas já vencidas com outros clubes. Não é aquela história de parcela a médio e longo prazo, eram parcelas que já haviam vencido e que não foram pagas. 51 milhões de reais para outros clubes. Com o elenco, a dívida era de 5 milhões e meio de reais, também de coisas que já haviam passado. Então, só logo de cara, o Pedrinho, quando assume, é avisado de 56 milhões e meio de reais de dívidas que já haviam estourado. Não bastasse isso, e o Vasco deixou de ter 270 milhões de reais que seriam aportados pela 777 em setembro. Verdadeiro caos financeiro, por isso toda a dificuldade na contratação de atletas. Me cobra, o Samir só jogou no Flamengo, jogador aposentado. Vini, o Samir foi bem no Flamengo, depois ele vai para a Itália, joga na Udinese, joga um tempão na Udinese, depois ele sai para o Watford, depois ele vai para o Tigres. No Tigres ele ia bem até essa temporada atual, onde não joga. Tá? Eu não consegui entender o motivo que fez o Samir ser afastado do restante do elenco. 30 anos de idade, está longe de ser um veterano. A julgar pelo nível dos zagueiros do Vasco, vou falar dos caras que já saíram, como por exemplo o Maicon, e dos que foram contratados, o Oliveira e o Lucas Freitas, eu acho o Samir bastante acima dos demais. Eu acho que, especialmente por estar vindo de graça e com o salário, se vier abaixo dos 700 mil, eu acho interessante. Isso aí, torcedor vascaíno, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber todo o conteúdo do Vascão da Gama. Um forte abraço a todos vocês.